Olá! Neste vídeo vou apresentar o módulo UART Universal Synchronous Receiver Transmitter, ou seja, um transmissor-receptor assíncrono universal disponível no nosso microcontrolador. Ele nos ajuda a gerar sinais de comunicação serial assíncrono processáveis pelas portas seriais dos equipamentos digitais. Para entendermos os termos que aparecem no manual de referência do nosso microcontrolador, vou fazer uma breve introdução a alguns conceitos relacionados com a comunicação digital. Representação de dados binários por sinais digitais. Tem o não retorno ao zero ou não return to zero, NRTZ. Representa-se zero por um nível de tensão e 1 por outro nível de tensão. Não retorno ao zero invertido ou non-return to zero, inverted ou NRTZ, e representa-se 1, tá, por uma transição de níveis de tensão e 0 por não transição. Modos de transmissão. Quanto aos sentidos de fluxo de dados entre dois dispositivos, nós temos simplex, o sentido é unidirecional, por exemplo, teclado e monitor. Temos o half duplex, o sentido bidirecional alternado, ou seja, só tenho um fio. Ora transmito, o sentido é de transmissor para o receptor, ora de receptor para o transmissor. Por exemplo, o walkie-talkie. E full duplex, quando o sentido é bidirecional, ou eu tenho dois fios, um responsável por um sentido, por exemplo, o telefone. Modo de transmissão. Quando a quantidade de bits envolvidos numa transferência, nós temos a transmissão paralela, mais de um bit transmitidos ao mesmo tempo, e transmissão serial, os sinais são transmitidos bit a bit. Em relação à transmissão serial, é necessário saber qual foi a base de tempo aplicado para serializar cada byte no transmissor para que seja possível recuperá-lo no receptor. Então, quanto ao compartilhamento do sinal de clock, nós temos transmissão síncrona, quando o transmissor e receptor compartilham o mesmo sinal de clock, e transmissão assíncrona, quando o sincronismo entre transmissor e receptor em velocidade bem próxima se dá por meio de uma série de regras para assegurar uma transferência robusta. Então, além da quantidade de bits de dados, que é conhecida por nome de frame, pelo parâmetro frame, temos os bits de sincronização, que sinalizam o início e o fim dos bits de dados, que aqui tem os bits, o início, o start bit indica o início de uma transmissão e forçam a sincronização dos clocks de receptor e transmissor. E os stop bits, que são dois clocks separados. E os stop bits indicam o fim da transmissão dos bits de dados. Temos ainda o bit de paridade, é um bit adicional para checagem da consistência dos bits de dados. O seu valor é tal que a quantidade total de uns seja par, a gente chama paridade par, ou ímpar, quando se trata de paridade ímpar. Baud rate é a taxa de bits por segundo, ou seja, a velocidade de transferência de dados usualmente medida por bits por segundo, ou PBS. Por exemplo, 9600 PBS é uma das taxas mais comuns. Há ainda técnicas de controle de fluxo de dados para sinalizar o início e o fim de uma transmissão dos dados, que é conhecida por handshake. Essa handshake pode ser por hardware, quando há um circuito dedicado para a geração de sinais acknowledgement entre o
o pino RTS, Request to Send, e o pino CDS do outro lado, Clear to Send. E por software, quando se envia caracteres de controle especiais para começar, normalmente conhecido por XON, um caractere controle pode ser o 11 hexadecimal, e quando se termina uma comunicação, uma transmissão, o XOF, usualmente é 13 hexadecimal, o código em 13 em ASCII, né? Hexadecimal em ASCII. Temos também a ordem de bits endianês numa transmissão. A ordem dos bits que compõem os bits de dados. Ele pode ser little endian, quando a serialização, a sequência, né, dos bits é de menos significativo ou least significant bit para o mais significativo most significant bit. Ou pode ser big endian, o de bit mais significativo, most significant bit, para o menos least significant bit. Diante dessa diversidade de mecanismos que permite melhorar o sincronismo entre o transmissor e o receptor numa transmissão serial síncrona, é fácil imaginar que não há uma única forma para enviar um dado no modo de transmissão serial assíncrono. Daí a relevância de conhecer o protocolo de comunicação serial entre dois dispositivos. Os protocolos de comunicação serial usados em microcontroladores são regras estabelecidas entre os dispositivos envolvidos numa comunicação serial para representar e interpretar os sinais digitais envolvidos. Os protocolos de comunicação serial síncrono mais conhecidos em sistemas embarcados são SPI, Serial Peripheral Interface, e I2C, Integrated Circuit. E para o protocolo de comunicação serial assíncrona, a mais tradicional é RCS 232 e a versão mais evoluída RS 485. Esse protocolo foi introduzido na década 60. O protocolo RS 232 é um padrão de protocolo definido pela Electronic Industries Association, EIA, para transmissão síncrona e assíncrona. O mais conhecido é a transmissão assíncrona. Esse protocolo inclui especificações das características funcional, elétrica e temporal dos sinais numa transferência, inclusive a sua interface mecânica, os conectores com os equipamentos, como mostra nessa figura o conector TB9 macho do protocolo RS-232. O protocolo RS-232 define os níveis de tensão que correspondem aos níveis lógicos 1 e 0 e os sinais de controle Stop and Start Bits. Stop and Start Bits. Stop and e o Start Bits. Os níveis de tensão válidos são da faixa mais 3 a mais 15 volts e menos 3 a menos 15 volts em relação ao terra comum. A faixa de tensões negativas representa o nível lógico 1 e é chamado marca ou marca. E o nível lógico, a faixa de tensões negativas, a faixa de tensões positivas corresponde ao nível lógico 0 e é denominado space ou espaço em português. A polaridade dos sinais de controle, que é start e stop bits, é invertida. Tensões positivas correspondem ao estado ativo e tensões negativas ao estado inativo.
Por exemplo, considera-se que uma linha ociosa ou idle line, o estado da linha de transmissão quando não está transmitindo, está no estado marca, o nível lógico 1. E o sinal de quebra, o break, a recepção de valores contínuos de espaços, ou estado space, o nível lógico 0, sem mais estado ativo, sem o start e stop bits. O módulo WAT então, é um circuito que implementa todas as funções lógicas essenciais para a geração dos sinais em conformidade com o protocolo assíncrono de RS-232, por exemplo, a menos dos níveis de tensão. O circuito não só serializa os bytes, como também processa os bits de sincronismo, detecta os erros numa transmissão e gera sinais de clock apropriados tanto para a transmissão quanto para recepções. Caso seja necessário que os níveis de tensão sejam elevados para o nível de tensão sejam mais elevados que os níveis de tensão da TTL, que é da lógica digital, por exemplo, para transmissões mais longas, transmissões de distância maiores, podemos usar um CI Max 232 para converter os sinais do nível TTL para os do nível do RS estabelecidos pelo protocolo RS-232, que vai de menos 13 volts até mais 13 volts. Ou seja, eu saio daqui do nível lógico TTL, passando por esse conversor Max 232, eu tenho a saída, os níveis de tensão em conformidade com o protocolo RS-232. Quanto aos sinais, aos padrões de sinais, isso aí o próprio WAT, o módulo WAT, já gera. Além dessas funções básicas, muitos módulos WAT dispõem de circuitos que aumentam a confiabilidade e robustez dos sinais recebidos. Por exemplo, ele aumenta a taxa de amostragem por bit, ou seja, quantidade de amostra por cada bit de um caractere de bits recebido. Inclusive, dá-se o nome de superamostragem quando o número de amostras por bit é maior que 1. E ele dispõe também de circuitos detectores de prováveis erros na transmissão. O erro de sobreposição, que indica a recepção de um novo caractere antes da conclusão de acesso à leitura do caractere anterior, o erro de paridade, que indica que o bit de paridade recebido não corresponde ao valor esperado, pela quantidade de bits de dados recebidos, o erro de enquadramento ou frame error, indica que o stop bit não foi recebido conforme esperado, erro de ruído, noise error, é quando não há concordância entre as amostras de um bit no modo de subamostragem. Com essa introdução, podemos passar agora para os 3 módulos WAT integrados ao nosso microcontrolador Kinetis KL25Z. Temos o módulo WAT1, WAT2, que são de full duplex, formato LR não retorno para zero, com buffer de dados separados para transmissor e para receptor, são 2 buffers de dados separados. A fonte de clock é sempre bus clock. A velocidade de transmissão, a quantidade de bit de dado, a quantidade de stop bit e polaridade de transmissor são todos programáveis. Monitoramento de diferentes estados por polling ou por interrupção. Ele tem a recepção ocupada, a transmissão ociosa, a transmissão concluída, erros na transmissão, por exemplo, a geração e checagem de bits de paridade, geração de sinais de breaker, cujo tamanho é programável,
Interface com 5 canais de módulo DMA, acesso direto à memória, ou seja, eu posso pegar os dados, né, através receber os dados e transferi-los diretamente para uma memória sem passar pelo processador, certo? E o módulo WAT 0, por sua vez, apresenta, além de todas as funções WAT 1 e WAT 2 que nós vimos, a sua fonte de clock é configurável. Ele permite você fazer subamostragem dos sinais digitais de bits, ou seja, é configurável o número de amostras que você quer ter de cada bit, de 4 vezes até 32 vezes. Ela suporta a operação no modo stop e a polaridade do receptor é também programável, não é? Nos módulos WAT1 e WAT2, somente a polaridade do sinal do transmissor é programável, mas aqui o receptor também, o sinal, a polaridade do sinal do receptor também é programável. Para o WAT, então, vimos que a fonte de clock do WAT é configurável, não é fixo em bus clock. Então, para o WAT 0, são disponíveis 4 possíveis fontes de clock, configuráveis pelo registrador SIM/SOCT2 através desses dois campos. Trabalharemos, porém, nesse curso com a referência MCG FL Clock, cuja frequência é 20,97152 MHz. Dentro dos módulos WAT, dentro dos módulos WAT X01 e 2, temos dois conjuntos de circuitos, um transmissor e outro receptor. É incluído também no circuito um circuito gerador de sinais de clock necessários, o baud rate necessário para receber, transmitir e receber os bits em baud rate especificado. O circuito transmissor serializa, né, uma palavra de 7 a 9 bits usando um registrador de deslocamento e insere nesse registrador o bit de paridade, tá? Ele gera o bit de paridade, o bit de o start bit, também, o stop bit. O start bit tem que ser, o número de stop bit é configurável, certo? E também programável pelos registradores de controle a polaridade dos sinais de transmissão. A taxa de transferência dos bits, o baud rate, é configurável através dos campos SPR de dois registradores, o PTH e PTL. Os 8 bits, todos os 8 bits em PTL e 5 bits mais significativos dos 13 bits do divisor de frequência da minha fonte de clock. Os 5 estão no registrador PTH. Então, ou seja, a frequência da fonte de clock dividido pelo divisor de frequência me dá o baud rate. Só que tem que lembrar que esse campo SPR é dividido em dois registradores. O registrador low tem os 8 bits menos significativos e o registrador high tem os 5 bits mais significativos, fazendo os 13 bits, ou seja, 2 elevado a 13 menos 1, ou seria o número máximo do divisor de frequência. E no caso de subamostragem que é permitido no módulo WAT 0, de cada bit, né, maior que 3 vezes, ou seja, de 4 vezes até 32 vezes, eu preciso então levar isso em consideração. O meu baud rate então seria a frequência da fonte de clock
dividido pelo divisor de frequência e ainda dividido pela quantidade de amostras que eu tenho que pegar para cada bit. Vale ressaltar que quando um valor inválido, ou seja, fora do intervalo inteiro, desculpa, é 4, é 3 até 31, tá? Porque 3 mais 1 é 4, 3 mais 1 é setado nesse campo OSR, aí automaticamente o nosso microcontrolador, o módulo Watt, não aceita e ele converte para o valor 15. 15 mais 1 seria 16, ou seja, ele pegaria 16 amostras. Então tem que tomar cuidado, a gente não pode setar, por exemplo, fazer mais aquela estratégia que é setar, por exemplo, eu quero colocar qualquer valor, eu primeiro limpo todos os bits, depois eu coloco os uns. Quando eu faço isso, automaticamente o módulo Watt joga o valor 15 no meu, nesse campo OSR do registrador de controle C4. Outra coisa é quando a subamostragem é entre 4 a 7, tá? Ou seja, 4 amostras a 7 é um número de amostra baixa, a amostragem deve ser em ambas as bordas que eu preciso configurar. A borda edge, ou seja, automaticamente o sistema dobra o número, a quantidade de amostra quando a quantidade de amostra setada for muito baixa. E só por curiosidade, os 3 módulos Watt eles suportam modo de transmissão full duplex, que é operação normal, e half duplex. Então, através desses registradores, dos campos dos 3 registradores de controle, através dos campos loop, SRC e TXT dos registradores de controle, nós podemos então setar, por exemplo, se o loop é igual a 0, aí o meu Watt funciona com full duplex. Se eu coloco loop igual a 1, RSRC igual a 0, é uma configuração de teste em que o transmissor é conectado internamente com o receptor, e uma configuração no modo de transmissão half duplex, em que o sentido de sinais é alternado. Eu configuro para loop igual a 1, RSR igual a 1, quando é numa direção, TXT é 0, quando está recebendo, e quando ele está transmitindo, o TXT tem que ser igual a 1. Passamos então para o diagrama de bloco do circuito receptor. É como se há um circuito aqui de controle dos sinais de entrada, pois o módulo pode operar em diferentes modos de transmissão, como nós vimos. Ele pode ser full duplex, half duplex e até uma conexão interna, um loop interno, ligando diretamente o transmissor com o receptor. Aqui também, como já disse, é um gerador, né, de baud rate, que é comum para o transmissor e receptor, tá? Esse mesmo sinal de clock, né? E esse sinal, como já vimos, o sinal de clock depende da frequência do clock, da fonte de clock, e o divisor de frequência e também da quantidade de amostra setada no caso de Watt 0. Então, porque no caso de Watt 1 e Watt 2, esse valor de número de amostra ela é fixa, ela não é programável. É feito, né? Então, quando recebe os dados, é feito então a amostragem dos bits de dados de paridade estado B, é feita então a checagem do bit de paridade e da consistência dos bits de dados
e de stop bit. Então, qualquer resultado inesperado é reportado como diferente estado de erro que é suportado pelo módulo WAT0 e o WAT1 e o WAT2 também. Vale destacar que mais de um evento pode ocorrer um dado instante de tempo, ou seja, pode acontecer que ele detecta, né, a bit de paridade, um erro no bit de paridade, pode detectar que o stop bit também está errado, porque ele não está recebendo, não está detectando o stop bit no momento que era esperado. Então, isso aí, como na transmissão na recepção de uma palavra, pode, ao longo da recepção desses caracteres, ele vai detectando esses diferentes erros e pode gerar diferentes eventos de erro na recepção de um mesmo caractere. Tá. Nesse slide são apresentados dois registradores de estado em que são salvos o estado de operação corrente, ou seja, à medida que ela foi detectando os erros, né, ou então o estado, diferentes modos diferentes estados de condição de operação, de estados de operação do modo tanto do receptor quanto do transmissor, é automaticamente aceitado esses diferentes eventos, né, bits de evento para serem processados, por exemplo, por um software ou para tomar diferentes medidas. Então, temos, por exemplo, aqui overrun error, o noise error, tá? Que esse bit noise, o bit de frame error, ou seja, ele não detectou stop bit no momento certo, o erro de bit de paridade, tá? Também temos aqui quando ele detecta, né, um break, um sinal de break na linha, quando ele detecta a transição ativa, né, no pino RX. Aqui também o estado ele detecta o receptor, quando o receptor, o buffer, né, de dados do receptor está cheio, e aqui ele detecta se o buffer de dados do transmissor está vazio, né, ou está pronto para transmitir novo dado, e aqui ele está dizendo se o transmissor está totalmente, a linha da transmissão está totalmente desocupada, está ociosa, ou seja, está sem nenhum dado em transmissão. O interessante é observar que, mesmo sendo complexo o hardware, né, de um módulo WAT-X, a sua interface de programação se reduz a um conjunto de registradores para configurar apropriadamente o modo de operação desejado e os protocolos de comunicação especificados. Os registradores dos módulos SIM, né, são usados, então, os registradores do módulo SIM, do módulo WAT-X, NVIC e o próprio módulo WAT-X. Então, sim, a gente usa software para selecionar a fonte de clock, que é no caso o WAT0, e ECG-C4 para habilitar a porta do clock, né, para habilitar o clock de cada módulo. O port X seria para configurar a função dos dois pinos, RX para as funções RX e TX, no modo de operação normal, full duplex, de uma comunicação serial assíncrona, tá? Porque ele precisa de dois pinos de entrada e saída, e esse tem que estar configurado com a função RX-TX. Então, uma daqueles alternativos. Então, quando ele está operando no modo de interrupção, aí a gente precisa configurar o NVIC. No caso aqui eu coloquei IRQ12, porque IRQ12 seria a interrupção a linha, né? A linha de interrupção foi associado ao módulo WAT0
Para o WAT 1 seria 13, IRQ 13, e para o WAT 2 seria IRQ 14. E finalmente temos então para o WAT, né, o módulo WAT 0, nós temos registrador de configuração stop bit, baud rate. Lembra-se que são duas partes, aqui são 5 bits mais significativo, e aí o PTH, PTL, os 8 bits do PTL seriam os 8 bits menos significativos do divisor de frequência, que tem ao total 13 bits. Nós temos registro de controle de modo de transmissão, de bit de validade, quantidade de bits de dados. Nós temos o WAT0, que controla a habilitação do transmissor, do recebedor e das diversas interrupções. Tem um registrador de estado, que já mostrei, né, de transmissão, recepção e erros. Temos S2 também, que eu já mostrei, que é o registrador do estado de linha, do controle de polaridade do receptor e da ordem dos bits. Nós temos o registrador WAT C3, com o registrador de controle do modo de transferência, da polaridade do transmissor, da habilitação das interrupções por erros. Temos aqui o registrador de dados, embora ele tenha o mesmo nome, mas são dois registradores distintos, um para acesso de escrita e outro para acesso de leitura. Nós temos aqui dois registradores, que seriam um endereço de correspondência, que a gente não vai trabalhar nesse curso. Temos ainda registrador de controle para setar por exemplo, o número de amostras por bit, isso é só no WAT 0. E no WAT 0, nós também temos o controle de acesso direto à memória, a ressincronização e a ressincronização dos sinais e a amostragem dos sinais que a gente configura pelo registrador de controle. Então, é uma série de registradores que nos permite configurar de uma forma customizada, personalizada, a forma de operação do nosso WAT. Bom, o módulo WAT 0, ele é reservado para comunicação serial com o mini USB disponível no nosso kit Freedom. Ao conectarmos com o cabo USB o nosso kit Freedom com o computador e ter um aplicativo terminal instalado, estabelecemos uma comunicação serial assíncrona direta entre o microcontrolador e o computador. Os sinais seriais RX e TX, RX e TX do módulo WAT 0 são de fato conectados pelo OpenSTA com o host USB. E ele é responsável, esse OpenSTA é responsável pela transferência de dados seriais entre o microcontrolador e este host. E do lado do computador é possível acessar os dados seriais via porta COM, nesse caso seria o OpenSTA, está na porta COM 4, através de um aplicativo terminal. Dos aplicativos terminal mais populares tem o PUT, TerraTer, Kit, Smart DTI, Realtime, e no IDE CodeWarrior está integrado o plugin XTX, que permite o acesso, né, a uma porta serial, que o Eclipse tem o acesso, e dentro do aplicativo Eclipse termos o acesso a uma porta serial. Então, no IDE CodeWarrior, podemos então habilitar uma vista terminal através do Windows, tá? Aí entre o Other, eu seleciono o terminal e abrir o menu
de configuração, abrir aqui, clica assim que abre é habilitado um terminal, aparece uma aba terminal, aí a gente ativa essa abinha e vai aparecer um íconezinho que corresponde ao setting, o setting dos parâmetros de comunicação serial. Então, ao clicar nisso, vai aparecer esse pop-up menu, tá? E através do pop-up menu, podemos então configurar, por exemplo, a porta, o baud rate, o tamanho dos bits de dados, os stop bits, a paridade, o fluxo de controle do lado do terminal ou do lado do nosso computador. E então vamos ilustrar a configuração de uma comunicação serial entre o nosso Kinectis e um terminal IDE, por exemplo, configurado dessa forma. Então a ideia do projeto é coar no terminal, tá, o poly, os caracteres digitados através do monitoramento do ecoar no terminal por poly os caracteres digitados através do monitoramento dos estados de flags RTF, quer dizer, o flag que mostra que o receptor está cheio, e TTRE que mostra que o nosso transmissor está disponível. Então, toda vez que eu teclo, né, pelo keyboard, tá? O keyboard um sinal, esse sinal, então o caractere é enviado para Kinectis, e no Kinectis, ao receber esse dado, ele ecoa, ele manda esse dado de novo de volta para o terminal. Daí eu consigo ver no terminal o caractere que eu digitei. Então, olha aí, repara, observe bem então. Quando a gente está digitando uma tecla, o caractere que eu digitei, na verdade, ele é enviado para o Kinectis, via Kinectis que volta, retorna aquele caractere e eu vejo o caractere no meu terminal. Se eu não fizer isso, o caractere que eu digito aqui no keyboard não vai aparecer no terminal, tá? E para esse projeto, vou usar essa configuração de protocolo de comunicação entre o console, o terminal, e o Kinect. O baud rate é 115.200, a quantidade de bits de dados seria 8 bits, a paridade par, o stop bit e a ordem, né, do envio dos bits é de least significant bit para o most significant bit, ou seja, o least significant bit primeiro. E o fluxo de controle nenhum, porque não é suportado por Kinectis. Além disso, eu vou então configurar aí da parte do Kinectis para aumentar a robustez, né, da recepção. Eu vou fazer uma amostragem dos dados recebidos igual a 16, ou seja, eu vou coletar 16 amostras de cada bit recebido. Então, do lado do terminal, configuramos os parâmetros via interface, né, de setting do terminal. Nós vamos, aqui está errado, eu acho que é com 4. Depende da máquina que eu usei então provavelmente não sei, a porta com eu configuro, então eu tenho que checar, né, em que porta que está o OpenSTA. Eu coloco aqui seria o baud rate, aqui seria o tamanho dos bits de dado, o stop bit seria 1 e a paridade par, tá? E nenhum fluxo de controle, e dou OK. Do lado do Kinectis, eu preciso configurar então baud rate, então aqui eu preciso fazer a continha para poder o que? Setar o meu divisor de frequência, porque eu sei que minha frequência é esse valor, eu preciso então colocar
setar, configurar o divisor de frequência em função das amostras que eu especifiquei para ver qual seria o valor, né, do divisor de frequência para que o baud rate seja 115.200 bits por segundo. Então, fazendo continha, tá 11,3778, que eu sempre arredondo para cima, 12, para diminuir ligeiramente a frequência. É melhor diminuir do que aumentar a frequência. Então, esse 12 seria, então, configurar os 5 bits mais significativos, então, seria 0, e os 8 bits menos significativos seria C. E o campo OSCR, que é o número de amostras, seria configurar 15, porque 15 mais 1 dá 16. A quantidade de bits dado, então, seria 8 bits, ou seja, esse campo M, né, do registrador de controle C1 seria 0. A quantidade de stop bit é 1, então o campo SPNS do registrador PDH tem que ser setado em 0. E para ter a paridade par, eu tenho que então colocar no campo M do registrador de controle C1 1. Tem que habilitar que é a geração, né, de paridade via por hardware, e aqui eu estou setando que o bit paridade, a paridade, a checagem paridade vai ser pela paridade par, tá? Quando é igual a 0. Como uma técnica de programação, definir um novo tipo de dados, incluindo todos os parâmetros de configuração do módulo WattX para facilitar a verificação dos valores setados. Então, aqui são os campos do registrador de controle C1, do registrador de controle C2, que são configuráveis, do registrador S2, de estado S2, do registrador de controle C3, C4 e C5. São todos os parâmetros programáveis, configuráveis por software. Então, eu coloquei todos esses itens, né, que são configuráveis num structure, numa estrutura de dados. E para este projeto específico, eu deparei com duas particularidades do registrador do módulo WattX e tive que aplicar duas novas técnicas de programação. A primeira é a quantidade de amostras por bit. Então, para a gente conferir a quantidade de amostras por bit, o intervalo válido é de 4 até 32, ou seja, eu tenho que setar de 3 até 31, porque é 3 mais 1, sempre mais 1, certo? E se eu escrever 0 em watt nesse campo, como que a gente sempre faz, zera tudo e depois com o end, e depois faço o com os bits iguais a 1, então automaticamente eu vou ter então os novos valores setados automaticamente. Com isso eu consigo setar os uns de forma adequada. Só que nesse caso, se eu escrever 0 em watt, eu não vou zerar todos os campos e sim fazer que 4 bits menos significativos, esse campo são 5 bits, os 4 bits menos significativos fiquem todos setados a 1. Então, aí eu teria um efeito não desejado. Então, como setar os valores maior ou igual a 3 sem limpar os bits de campo, sem zerar? Eu faço uma lógica inversa. Ao invés de eu usar a operadora end lógico, né, para zerar todos os bits e depois aplicar um operador lógico, ou para escrever uns nos bits que eu preciso, eu faço o seguinte: eu faço um ou com os bits 1 e depois eu faço end com os bits 0. Então, eu primeiro seto todo mundo em 1. Depois, aqueles bits, aí eu invito somente os bits, eu zero os bits que precisam estar no 0. E para a gente poder setar um divisor, o valor do divisor de frequência,
em dois registradores diferentes, então eu na verdade configurei o valor do meu divisor de frequência. Fiz a continha, como nós vimos aqui, nós fizemos a continha e deu esse valor. No caso aqui foi tranquilo, porque é um valor realmente baixo e nem precisaria setar o 5 bits mais significativo, que está zerado. Mas se eu precisar, o que eu faço? Eu primeiro pego esse valor que eu calculei e mascaro, né, com o FAQ exatamente os 5 bits mais significativos e o 8 bits menos significativo, que são 13 bits. E no fundo aqui o tipo de dado que eu vou usar são 16 bits. Então, se tiver algum lixo nos 3 bits, nos 5 bits, não, nos 3 bits mais significativos, ele pode o que? Causar efeitos não desejados. Então, primeiro eu mascaro esse 16 bits, o tamanho que eu tenho, né, disponível na minha variável. Eu mascaro então com os 13 bits para garantir que somente tenho os 13 valores, somente tenho os valores válidos nos 13 bits. Depois eu zero os campos 5, zero o campo de 8, campo de 5 bits e o campo no registrador PTH e o campo de 8 bits no registrador PTL. E aí que vem a coisa, eu pego esse valor que eu arrumei, tá bonitinho, e desloco de 8 bits para que os 5 bits mais significativos fiquem alinhados ao bit 0. Aí eu pego esse valor e o que? Faz um OR com o PTH. Então, os 5 bits mais significativos alinhados ao bit 0, alinhado vão ser o que? Setado no registrador PTH. E com PDL é tranquilo, é simplesmente pegar o valor que está aqui e mascaro com os 8 bits menos significativo, 8 bits. Aí os 5 bits mais significativos vão ser jogados automaticamente fora. E faz o O com o meu PDL e aí eu consigo setar então o meu divisor de frequência de uma forma usando simples operadores lógicos. Eu consigo então setar, né, dividir o conteúdo de um valor em duas partes e setá-lo em dois registradores diferentes. Apliquei também a técnica de mobilização dos códigos para definir as seguintes funções. Selecionar a base de tempo para clock, né, no caso do watt 0, inicializar a fonte de clock, né, ou inicializar a fonte de clock, configurar pinos para a função x e tx, inicializar e habilitar o watt 0, configurar os parâmetros de watt 0, reconfigurar, quer dizer, eu posso inicializar com um protocolo de comunicação e depois se eu quiser alterar aqueles valores, eu posso alterar em termos de execução, desde que eu desabilita o transmissor e o receptor, o canal transmissor e receptor. Eu posso então habilitar o canal EX, o canal ETX, desabilitar o canal EX e desabilitar canal EX. Então, uma vez definidas essas funções, fica relativamente simples. Eu preciso inicializar o bus clock, né, o divisor de frequência. Eu seleciono a fonte de clock, né, para o meu para meu fonte clock para o sinal de clock que chega no watt 0. No watt 0 permite você selecionar essa clock. Eu tenho que selecionar então os pinos, configurar os pinos que servem o módulo watt 0 para o que? Para a função xtx. E no caso aqui, como falei, eu defini
essa estrutura de dado com todos os parâmetros configuráveis, e nós vamos ver no meu código, eu já declaro essa variável já com os valores default setados para facilitar a programação. E no caso aqui, a única então coisa que eu vou mudar, alterar, os únicos dois parâmetros que eu vou alterar seria o parâmetro de número de amostras, seria 15, e o número o valor do divisor de frequência para ele operar a 115.200 bits por segundo de transferência. Aí eu inicializo o meu WAT, o modo WAT 0, com todos os parâmetros de configuração. Daí eu entro um laço que fica o quê? Sempre checando o estado do bit, né? Se a recepção está com o buffer de dado está cheio ou está com algum dado. Se tiver dado, eu leio aquele dado e depois eu jogo o dado, aquele dado que eu li, no registrador de dados do canal transmissor. Repare que os dois os dois registradores têm o mesmo nome simbólico, tá? O WAT0. Só que esse WAT0 é acesso de leitura e esse WAT0 é acesso de escrita. Eles têm o mesmo nome simbólico, mas são dois registradores diferentes e cujo mapeamento difere no sinal de escrita e o sinal de leitura. Bom, com isso aí, vamos então passar agora para o nosso CodeWarrior, né? Para a gente ver como que isso aí é traduzido em código C. Então, nós temos aqui, eu esqueci também de checar, também de configurar os bits de paridade par, tá? Que está no código, mas esqueci de colocar no meu pseudo código, tá tudo certo. Mas basicamente a divisor de frequência é 1, né? Porque não sei se vocês lembram que a partir desse do clock, né, que eu selecionei, ele pode passar por dois pontos de divisor, Alt-Div 1, Alt-Div 2 e alterar também a frequência do clock, mas no caso a gente está setando o divisor de frequência 1 para que o clock mantenha a frequência original, que é 20,971.5, alguma coisa. E aqui eu estou configurando os dois pinos, tá vendo? O pino da porta A1 e A2, o pino 1 e o pino 2 da porta A, para o que? O MUX 2, alternativa 2, que é o que? Para eles operarem, se virem como o canal receptor e o canal transmissor. Eu tenho então aqui, eu configurei, aqui eu calculei o baud rate, né? Eu calculei o divisor de frequência para ter esse baud rate, que é 115.200, né, bits por segundo, tá? Levando em consideração número de amostras por bit, mais um que seria 16, e aqui é só simplesmente um truque, né, para eu saber que se o valor tiver algum valor decimal, eu arredondo para cima esse valor. Porque se eu fizer diretamente essa conta aqui, ele vai truncar a parte decimal. Então, ele vai colocar uma frequência maior do que calculado. Ainda melhor a gente ser mais conservador, colocar uma frequência um pouco mais baixa, já que eu tenho que arredondar. E depois eu vou setar também os bits de paridade, eu tenho que habilitar o bit,
ao hardware, né, a checagem de bit por hardware, eu tenho que setado que a paridade é para, e aqui eu tenho que dizer que agora eu preciso de 9 bits, além de 8 bits de dados, eu preciso de um bit a mais de paridade. Então, m igual a 1. E aí, com isso, eu inicializo o meu UART 0. Então, aqui, aqui é melhor botar, vocês vão que na inicialização do meu UART 0, o que eu faço é, antes eu quero mostrar para vocês, então, o structure que eu defini contém todos os itens configuráveis do meu módulo WAT-X, e aqui na hora que eu declarei uma variável para esse tipo de dado, WAT-config, tá vendo? Eu declarei a variável, e para essa variável, aí eu setei, inicializei com os valores eu achei os valores, então, para que caso não forem redefinidos, ele assume esses valores de default. Observe, note que a sintaxe que eu usei para os itens de um tipo de dado structure, tá? Ponto, o item igual a 0. Eu posso declarar uma variável do tipo structure, inicializando todos os seus itens. E cada item é referência com ponto o nome do item, nome simbólico do item. E então agora vamos voltar então para a inicialização. O que eu faço? Eu simplesmente para cada campo, como que a gente já está acostumado, né? Aqui primeiro eu então apelido os clocks, lógico, precisar, e depois para cada campo eu zero o campo e depois eu coloco o que? Faz um O, tá? Eu zero o campo e faço um O com a variável que eu setei que está lá eu passei a variável de configuração com todos os valores iniciais do protocolo de comunicação especificado para o protocolo de comunicação. Então, tá vendo? Eu zero todos os itens e aí depois eu faço um O. Então, faço um end com zero para zerar todos os campos e faço um O com os valores. Então, os que tiverem 1, ele vai preencher os bits com 1 de forma adequada. Somente, então, no caso de OSR, que tem aquele problema que nós já comentamos, eu faço o contrário. Então, faço um O com nuns, tá? Os uns, para depois fazer o end com zero, tá vendo? Aqui eu faço exatamente o inverso, então o end com zero. Por quê? Porque se eu fizer essa lógica, como sempre tenho feito, ele vai o quê? Ele automaticamente, em vez de ele zerar os 4 bits, ele vai setar 1 nos 4 bits. Então, atrapalha toda a minha lógica. Então, faço a lógica inversa. E aqui, só para mostrar para vocês os baud rate, tá? Aqui também tem aquela checagem, né? De quando o número de amostra ficar entre 4 e 7, tá? Quando o número de amostra por bit é muito baixa, o que a gente faz? A gente tem que setar o campo, né? Tem que ativar a amostragem em ambas as bordas, quer dizer, eu tenho que dobrar o número de amostra por bit para que o módulo WAT-X puder funcionar corretamente. E finalmente aqui para aceitar o valor, né, um valor do divisor de frequência em duas partes, em dois registradores diferentes, então aplico aquela regra que eu já expliquei. Bom, então aqui está o nosso projeto, né? Eu então vou compilar
E depois eu vou transferir para o microcontrolador. Tá, então aqui já tem um terminal, ele tá, não, eu vou desconectá-lo para eu poder entrar aqui, tá no ponto com 4, mas eu quero 111, 5.008, o número de stop median e a paridade é par, tá? Aqui, ok. Eu posso então dar uma clear terminal para a língua. Então aqui, olha, eu posso conferir. Ele tá. Como que eu sei que é porta com 4? Eu entro aqui no gerenciador de dispositivos. Tá? Eu entro aqui no gerenciador, eu entro aqui as portas com LBT, ele me diz assim, OpenSTA em com 4, tá? Caso a gente tenha dúvidas, então aqui é com 4, está conectado. E aí eu posso então correr o meu, vamos então, o que eu digito aqui, e aqui de novo. Sim, tá? Ele vai checar o receptor, baixando. Eu vou dar um double ban, eu vou então de novo com 4, ok, conectou, eu vou não está pegando aqui, tá aqui. Ai, peraí, desculpa. Eu vou tirar esse double breakpoint para ficar mais fluida. Aqui, eu vou limpar de novo o que estava escondido. A, S, T, F, G, H, I. Ai, não, desculpa, tem que correr, né? Bom, vou começar tudo de novo aqui, só para a gente. Eu vou fechar aqui, diminuir. Vou começar novamente. Reset. Tá? Eu vou. Tá? Eu vou ecoar. S, T, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Então, gente, acabei de perceber um pequeno problema que vocês viram. Quando está muito pequeno, por alguma razão, ele não consegue visualizar direito. Vamos ver se a gente... Tá vendo? Ele come essa parte. Eu não sei porquê. Vamos ver se a gente abrindo um pouquinho. Ah, tá aqui em cima, tá? Então, quando vocês forem trabalhar isso, tendam então a aumentar um pouco essa janela. Ou vocês podem o que? Ao invés de usar esse terminal, usar o PUT, que é a mesma coisa, porque qualquer aplicativo terminal que acessa o OpenSTA, quer dizer, com quadro, ele vai estar percebendo os valores. Então, olha, aqui eu abro,
tá? Aí ele está ecoando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tá certo? Então, o que eu faço internamente, aqui, o que eu faço é simplesmente eu checo se existe dado na entrada, se tiver, então eu recebo, eu pego, quadro aquele valor e jogo numa variável e fico aguardando até que o transmissor fique pronto para transmitir, tá? Eu checo o estado, né, do transmissor, do canal transmissor. Quando ele estiver pronto para transmitir, aí eu jogo esse valor nesse registrado do mesmo nome, porém de diferentes acessos, tá certo? Então, com isso, para finalizar, eu quero então fazer alguma referência, né? Recomendo, sugiro uma série de referências relacionadas com comunicações seriais, em particular. Gosto, né, muito da apresentação do assunto nesse tutorial Spark Fan, tá? E para quem quiser conhecer mais sobre um dos mais tradicionais protocolo de comunicação, o RS-232, indico essa terceira referência. E como sempre, indico esse manual de referência que detalha toda a programação do módulo WAD 0, no capítulo 39. Temos também aqui, por exemplo, como que a gente usa o analisador lógico para checar os sinais gerados pelo WAD, né, o módulo WAD. Só que no nosso caso, o PTA1 e PTA2 não são tão acessíveis, a gente não consegue acessar, não temos o pino, por isso que não dá para a gente verificar esse sinal nesse laboratório. E aqui é uma referência de 4, né, IP terminais alternativas para o Windows 10, porque antigamente o Windows vinha com Hyper Terminal e que permitia a gente, que já vem junto com o Windows, através do qual a gente consegue acessar as portas seriais. Hoje em dia o Windows não vem isso, mas existem algumas alternativas para o Hyper Terminal, entre eles o PUT, aqueles que eu já falei. Então, quero agradecer a atenção de todos.